pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me, São José. José fidelíssimo, rogai por nós. Estamos suplicando, pedindo a intercessão de São José por todos nós, pela nossa família, por aqueles que amamos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles também que desejam o nosso mal. Estamos aí, olha, virando uma página. Quero agradecer a todos pela fidelidade, pela perseverança na nossa preparação em consagração a São José. É um tempo novo, é um tempo de vitória e você pode vibrar, você pode se surpreender com aquilo que São José tem para fazer na sua vida. Estamos aí no 21º dia de preparação, graças a Deus. Foi um tempo de muito suor, de muito sacrifício, de muita dedicação, mas eu acredito que vale a pena. E o aprendizado e a descoberta de São José na nossa vida fará toda a diferença. Por isso, se você já chegou até aqui, parabéns para você. Se você está começando, seja muito bem-vindo, porque a gente precisa avançar. São 33 dias, tá certo? Para cada dia existe uma meditação específica, um tema específico relacionado a São José. Então, para cada dia uma meditação, um exercício. E o mais bonito é isso, é a nossa fidelidade, a nossa determinação em, durante esses 33 dias, nos prepararmos para que no 33º dia possamos nos consagrar ao nosso Pai espiritual e assumir de uma vez por todas na nossa vida São José como nosso Pai espiritual. Deus te abençoe. Vamos pedir o Espírito Santo para que neste dia a meditação possa produzir frutos em nosso coração. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei-los bendita, a chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro. O frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espere e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Vamos abrir com o pensamento de São João Paulo II. José fidelíssimo, rogai por nós. A igreja admira a simplicidade e a profundidade de sua fé. O venerável Fulton Sheen comentou que há 3 anéis no casamento: o anel do noivado, a aliança de casamento e o sofrimento. Os casados sabem que isso é verdade. O casamento não é fácil. Começa com uma lua de mel, mas depois é cheio de dificuldades, tribulações e provações. Para que um casamento funcione, é preciso amor mútuo, sacrifício e fidelidade. O relacionamento de um cristão com Deus é um casamento espiritual. Também exige amor mútuo, sacrifício e fidelidade. Aqueles que são espiritualmente desposados por Deus precisam ser fiéis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. São José foi sempre fiel à sua esposa e a Deus. São José é um modelo de fé. A fé é uma das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Mas o que exatamente é a fé? Como é definida? A carta aos Hebreus nos dá uma boa definição a declarar. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento das que não se veem. A fé cristã reconhece quem é Jesus, adere aos seus ensinamentos e confia em suas promessas. A beata Ana Catarina Emmerich tem para a gente um pensamento. José era profundamente piedoso. Ele orava muito pela vinda do Messias. Vou repetir. José era profundamente piedoso. Ele orava muito pela vinda do Messias. Um cristão é chamado a ter fé em Jesus e confiar nele. Apenas reconhecer quem é Jesus não é suficiente. Os demônios também o reconhecem.
conforme está lá no Evangelho de São Mateus, de São Marcos e de São Lucas. Mas não o amam nem confiam nele. São José, por outro lado, é um modelo de fé e confiança. Ele sabe quem é Jesus e confia nele. São José agarrou-se bem às palavras de Jesus, mesmo quando sua mente e seus sentidos eram incapazes de entender completamente o sentido delas. São José exerceu uma fé ativa, confiante e zelosa. São José nunca duvidou da divindade de Jesus ou de seu poder de derrotar o mal. Para o mundo, Jesus parecia-se como uma criança normal, mas São José sabia que ele era Deus. Ele adorou Nosso Senhor no berço, no lar de Nazaré, no templo de Jerusalém e como um homem crescido em sua oficina. São José esperava sempre, consciente de que, ao olhar para Jesus, ele via o Deus Todo-Poderoso. Que graça, não é mesmo? São José ter ali em sua casa, na simplicidade da casa da sua família, mas ao olhar para Jesus, vendo ali aquele homem, mas sabendo que ele era Deus. E São José o adorava. O adorava de que forma? O servindo. Então isso é bonito. A nossa adoração a Deus também ela pode se tornar em serviço. Não é mais um serviço que leve as pessoas a encontrar o verdadeiro Deus. E é isso que São José faz e quer fazer. São José foi fiel a Jesus na alegria e na tristeza, no nascimento de Jesus em Belém e quando ele esteve perdido no templo de Jerusalém, na saúde, na doença, ensinando-o a ser um bom carpinteiro e morrendo em seus braços, na riqueza e na pobreza, quando os magos do Oriente deram ouro a Jesus e quando o ouro se acabou e eles viveram na pobreza do Egito. São José o fará crescer na fé. Não é fácil ser fiel a Jesus. O mundo não quer que você creia em Cristo. Espere em suas promessas ou o ame. Se você viver de acordo com os ensinamentos dele, será ridicularizado e zombado pelo mundo, e talvez até por sua família e seus amigos. Se você suporta o exílio e o isolamento por amor a Jesus, vale a pena. Se sofrer perdas financeiras por amor à verdade, Deus o recompensará. Se você for menosprezado, difamado e caluniado por causa de sua postura contra o aborto ou contra o casamento homossexual e contra a contracepção, sua recompensa será grande no céu. Imite a fé e a confiança amorosa de São José. Seja firme, confiante e intrépido em sua fé. Vamos ao mais um pensamento do Papa São João Paulo II. É precisamente da fé intrépida de São José que a Igreja precisa hoje, a fim de dedicar-se corajosamente à tarefa urgente da nova evangelização. É precisamente da fé intrépida de São José que a Igreja precisa hoje, a fim de dedicar-se corajosamente à tarefa urgente da nova evangelização. Vamos continuar a nossa meditação e vamos meditar mais um aspecto importante da vida de São José, adorador de Cristo. Nós abrimos com um pensamento, como todos já estão aqui de costume e sabem, pelo tempo que já acompanham, que o Beato Guilherme José Chaminade foi um grande devoto de São José e ele escreveu coisas maravilhosas que têm enriquecido todo este nosso tempo de preparação. Vamos ver o que diz o Beato. Quantas vezes São José, como pardal solitário, aninhou-se no telhado daquele santo templo da divindade, contemplando aquele menino divino, dormindo em seus braços, e pensando em seu eterno repouso no seio do Pai Celeste. Em todos os lugares para os quais São José viajou com a esposa e o filho, seu lar transformou-se em capela de adoração. Nazaré, Belém e o Egito foram lugares em que São José contemplou a divina presença de Jesus Cristo e convidou outras pessoas a fazer o mesmo. Nesse sentido, São José é o fundador das capelas de adoração e, com a esposa, é o primeiro a conduzir uma procissão com o corpo e o sangue de Cristo. Juntamente com Jesus e Maria, São José deu ao mundo a maior capela de adoração conhecida pelo homem, a Igreja Católica. Graças a Maria e São José,
Toda a Igreja Católica no mundo inteiro tem um tabernáculo que abriga a presença real de Jesus Cristo. O Cristo que se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Nós vamos agora a um pensamento de São Pedro Julião Eymardi. Ninguém pode descrever a adoração dessa nobre alma de São José. Ele nada via, não obstante acreditava. Sua fé teve de penetrar o véu virginal de Maria. Também é assim convosco. Sob o véu das santas espécies, vossa fé deve ver nosso Senhor. Peça a São José que vos dê sua fé viva e constante. Em Nazaré, meses antes de o anjo revelar a São José que Maria estava grávida, esperando um filho divino, São José estava muito próximo da presença de Deus no tabernáculo, que era o ventre de Maria. A esposa de São José foi um tabernáculo ambulante. Deus encarnado estava vivendo e crescendo dentro do ventre da esposa de São José, e ela sequer o sabia. E ele sequer o sabia. Deus o preparava para ser o pai amoroso do maior tesouro que o mundo já conheceu, o Filho de Deus encarnado. Como homem recém-casado, São José nunca queria ficar afastado da esposa. Maria deve ter expressado ao marido o desejo de visitar a parenta Isabel e permanecer com ela por 3 meses, o que deve ter sido uma grande surpresa a São José. Quando lemos esse episódio no Novo Testamento, nossa tendência é supor que Maria não pediu que São José a acompanhasse à casa de Isabel. Todavia, o texto sagrado não nos conta o que aconteceu exatamente na ocasião, dizendo apenas que Maria foi às pressas para a região montanhosa. Não somos informados se São José foi ou não. Muitos santos e místicos, São Bernardo de Claraval, São Boaventura, São Bernardino de Sena, São Francisco de Sales, a Venerável Maria de Agreda, a Beata Ana Catarina Emerick, dentre outros, creem que São José acompanhou Maria à casa de Isabel. Por que ele não iria com ela? Que tipo de marido seria ele se deixasse sua jovem e bela esposa fazer uma viagem tão longa desacompanhada do esposo? O Novo Testamento não nos diz explicitamente que São José foi com Maria, mas também não nos diz explicitamente que não foi. De uma perspectiva matrimonial, como ele suportaria ficar longe dela por tanto tempo? Na verdade, faz muito mais sentido que São José tenha acompanhado Maria à casa de Isabel, e talvez até permanecido ali com ela durante os 3 meses. É uma jornada bastante longa de Nazaré à região montanhosa em que Isabel vivia, por volta de 160 quilômetros. Coisas horríveis poderiam ter acontecido à bela noiva de São José na viagem. Que homem recém-casado não se preocuparia com uma viagem como essa, que exigia que se encaminhasse e pernoitasse em lugares perigosos? Nenhum homem, em seu juízo perfeito, deixaria de ir. Nos escritos místicos da Venerável Maria de Agreda, Maria e São José têm uma agradável conversa sobre a visitação. Maria a São José diz: Meu Senhor e marido, aprove ao Senhor esclarecer-me, informando que minha prima Isabel, embora seja estéril, agora espera o filho que há tanto tempo desejava. Por isso creio que seja apropriado que eu a visite, a fim de prestar-lhe assistência e conforto espiritual. Se meu Senhor isso estiver de conformidade com tua vontade, irei. Julga o que é melhor e ordena o que devo fazer. São José a Maria: Bem sabes, minha senhora e minha esposa, que teus desejos são meus desejos, e que confio inteiramente em tua prudência, visto que tua honestíssima vontade não se inclinaria a nada que não fosse para a máxima satisfação do Altíssimo. Creio que assim seja quanto a essa viagem. E para que não pareça estranho que a empreenda sem a companhia de teu marido, acompanhar-te-ei com alegria, para te ser útil no caminho, até que chegues a teu destino. Que bonito, não é? Esses relatos nos trazidos pela Venerável Maria de Agreda. Vamos continuar o texto. Mesmo que São José não tenha permanecido com Maria na casa de Isabel por 3 meses, é muito provável que ele tenha ao menos acompanhado a esposa até lá, a fim de proteger.
Maria de assaltantes e homens com más intenções. Após chegar à casa de Isabel com Maria, ele teria regressado sozinho para Nazaré. Passado 3 meses, ele teria viajado novamente à casa de Isabel e trazido a esposa em segurança de volta à sua casa em Nazaré. Se isso de fato aconteceu, São José conduziu sem saber a primeira procissão com o corpo e o sangue de Nosso Senhor. A título de meditação, digamos que São José ao menos acompanhou Maria à casa de Isabel. O que ele teria sentido ao chegar lá? Bem, ele provavelmente teria ouvido a saudação que Isabel, cheia do Espírito Santo, dirigiu a Maria, que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 42 ao 45. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde a mim está dita que a mãe do meu Senhor venha ter comigo? Porque logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor foram ditas. O que São José teria pensado da saudação de Isabel? Suas palavras ter-lhe-iam parecido estranhas. Seria impossível que ele tivesse compreendido seu significado teológico, porque ele não fazia ideia de que a esposa estava grávida. No entanto, como um homem de profunda oração, ele teria ponderado tais palavras e orado sobre elas. Ele não entendeu seu significado na ocasião. Porém, meses depois, quando notou que Maria estava grávida, deve ter recordado as palavras de Isabel, lembrando-se de que Isabel chamara Maria de mãe de meu Senhor. Os olhos de São José se teriam aberto inteiramente para a realidade do que estava acontecendo no ventre da esposa. Como judeu devoto, São José não ignorava a Escritura, que declarava que o Messias nasceria de uma virgem, conforme Isaías 7,14. Percebendo isso com grande espanto, ele se teria julgado de todo indigno de ser esposo daquela mulher e pai daquela criança. A possibilidade de São José ter acompanhado Maria e ouvido a saudação inspirada de Isabel ajuda-nos a compreender porque São José nunca duvidou de Maria nem quis repudiá-la. Tal como Isabel, ele foi tomado de um assombro cheio de reverência à revelação de que sua amada esposa esperava um filho celeste. Sendo um homem justo e temente a Deus, São José não se considerou digno de viver sob o mesmo teto que Maria e ser o pai da criança em seu ventre. Como ele poderia ser digno de ser o marido de tal esposa? Como poderia receber aquela mulher e seu filho em sua casa e cuidar deles? Somente uma anunciação angelical o impediria de sair de cena. Por outro lado, se São José não acompanhou a esposa à casa de Isabel, imagine a solidão que deve ter sentido ao ficar sem Maria por 3 meses. Uma separação assim tão longa teria sido uma tortura para seu coração. Deveria ansiar por reunir-se com sua amada. Em sua mente devia ouvir a voz da esposa dia e noite. Como seu coração deveria bater desenfreado por ocasião do retorno de sua rainha, após 3 longos meses separados. Quer tenha acompanhado Maria à casa de Isabel, quer não o tenha, São José provavelmente viajou com a esposa e o filho para visitar Isabel, Zacarias e seu filho João Batista, em visitações posteriores. Essas visitas familiares são normais. A intuição católica sempre soube disso e retratou tais visitações em sua arte. Cenas de Maria, São José, o Menino Jesus e João Batista são muito conhecidas na arte católica do mundo inteiro. Afinal, Jesus e João eram parentes. Eles teriam brincado e orado juntos durante as muitas visitas que aconteceram ao longo dos anos. São José talvez não tivesse presente para ouvir a saudação de Isabel ou testemunhar o nascimento de João Batista, mas deve ter conhecido João e falado com ele em outras visitas familiares. É impossível que São José e São João Batista sequer tenham se conhecido. A primeira procissão com Jesus foi para a casa de Isabel. A segunda aconteceu quando São José visitou com a esposa grávida para Belém, a fim de alistar-se no recenseamento. Nessa procissão, São José estabeleceu a primeira capela de adoração do mundo, Belém. O venerável Joseph Mindizente nos diz o seguinte: São José foi às pressas com Maria para Belém, que significa casa do pão, a fim de que o pão da vida eterna ali nascesse.
nada mais apropriado do que a primeira exposição pública do pão vivo descido do céu acontecer em Belém, como observa o venerável Joseph. A palavra Belém significa em hebraico casa do pão. Em árabe, Belém significa casa da carne, ou casa da carne humana. Nosso Jesus, o verdadeiro pão que desceu do céu, nasceu na pobreza e foi colocado em uma manjedoura por uma razão. Nosso Senhor é um rei humilde e quis que São José o colocasse em uma manjedoura pobre, porque a manjedoura é o lugar onde os animais se alimentam. A palavra manjedoura está associada à conhecida palavra italiana mangiare, comer. O beato Guilherme José Chaminade nos brinda com um belíssimo pensamento. Ó intimíssima familiaridade de estar sempre com Deus, falar apenas a Deus, trabalhar, descansar, conversar na companhia e na presença de Deus. Quantas vezes o feliz guardião do menino, como uma casta abelha, colheu o néctar da pura devoção, junto a essa belíssima flor de Jessé? Quantas vezes São José, como uma pomba, escondeu-se no coração desse rochedo? A primeira capela de adoração foi visitada por pastores locais, seguidos logo depois pelos sábios, que vieram de uma terra distante, para prestar homenagem ao Deus Rei recém-nascido, deitado em um coxo, manjedoura. Mas São José não estabeleceria a adoração somente na Terra Santa. Ele estabeleceu a segunda capela de adoração em território pagão, no Egito. São José é destemido. Quando Jesus nasceu, o Egito era ao mesmo tempo um território pagão e o celeiro do mundo. Que apropriado que Deus enviasse São José para o Egito. Ali, São José encarregou-se de criar a hóstia viva que alimentaria o mundo. O José do Antigo Testamento salvara seu povo da fome, distribuindo-lhes cereais do Egito. O novo José oferecia ao mundo trigo, que ele amorosamente ajudara a cultivar no Egito, o pão vivo que dá a vida eterna. Após sua estadia no Egito, São José e Maria caminharam com Jesus de volta a Nazaré. Essa longa caminhada foi e continua sendo a maior procissão do corpo e sangue de Cristo que já se realizou. Foi uma procissão que cobriu quase 200 quilômetros. Em Nazaré, São José e sua esposa adoraram a divina presença de Jesus em sua casa por décadas. De certa forma, era como uma casa de adoração perpétua, em adoração e contemplação ininterrupta. Embora realizassem todos os deveres e tarefas da vida doméstica, a adoração durou décadas. Santo Afonso Maria de Ligório nos diz o seguinte: se os discípulos que iam para Emaús ficaram inflamados de amor divino nos poucos instantes que passaram em companhia de nosso Salvador e ouvindo suas palavras, tanto que disseram, não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, que chamas de santo amor não devemos supor que incendiavam os corações de São José, o coração de São José, que por 30 anos conversou com Jesus Cristo e ouviu suas palavras de vida eterna. Ainda que Jesus estivesse fora de casa, trabalhando ou em alguma viagem, São José ainda permanecia na presença de Deus quando estava perto da esposa. Explico. Já ouviu falar de microquimerismo fetal? Por vezes também chamado de microquimerismo fetomaternal. É um termo comprido e complicado, eu sei, mas ele revela algo maravilhoso acerca do vínculo biológico entre mãe e filho. Microquimerismo fetal é o termo científico que descreve um processo no qual células vivas de um bebê permanecem no corpo da mãe após o término da gravidez. No final do século XX, cientistas descobriram que quando uma mulher engravida, e mesmo depois do parto, células do bebê permanecem no corpo da mãe, e muitas dessas células permanecem em seu corpo pelo resto de sua vida. Cientistas e pesquisadores também descobriram que a troca celular também acontece na direção contrária. Mãe e filhos trocam células e essas células da mãe permanecem no corpo dos filhos pela vida inteira. Isso é espantoso. Embora São José nada soubesse sobre microquimerismo fetal, Deus continuava a abençoá-lo com a presença de Jesus sempre que ele estava na presença da esposa. Está perto de Maria, está perto de Jesus. Jesus vive nela. Em seu corpo, Maria tem algumas das células vivas de seu Filho divino. Nosso Senhor não precisava estar na casa para que José continuasse na presença de Deus.
Onde quer que Maria estivesse, ali estava Jesus, a esposa de São José. É um tabernáculo vivo, um ostensório ambulante, um templo velado. Não admira que os demônios não ousem se aproximar de Maria. Ela nunca está fora da presença divina. Deus vive em seu corpo. São Francisco de Sales nos diz o seguinte: se o lírio exposto apenas alguns dias à luz e ao calor do sol adquire sua brancura deslumbrante, quem pode conceber o extraordinário grau de pureza a que São José foi exaltado, exposto que esteve, dia e noite por tantos anos, aos raios do sol da justiça e da lua mística que recebe dele, Jesus, todo o seu esplendor? A Beata Concepção Cabreira de Armida também nos tem um belo pensamento. Eu vos congratulo, Santíssimo Patriarca, por aquelas horas deliciosas que passastes alegremente, contemplando Jesus e desfrutando a magnífica beleza interior e exterior de Maria. Vós os estudáveis constantemente, sorvendo doçura, paciência e abnegação de seus corações. Padres, monges e freiras têm o privilégio de vivenciar um pouco de como deve ter sido a vida de São José. Todo mosteiro ou convento tem um tabernáculo que abriga a presença divina. E todos os tabernáculos são praticamente uma réplica do templo que foi o corpo de Maria. Não importa que o tabernáculo esteja coberto por um véu ou que suas portas estejam fechadas. Jesus ainda está ali. O mesmo se dava na sagrada casa de Nazaré. Deus via em Maria o tempo todo. Deus vivia em Maria o tempo todo. E São José estava perpetuamente na presença de Jesus. O venerável Futuchen nos diz: a marca do cristão está disposto a procurar o divino na carne de um bebê em uma manjedoura. O Cristo continuamente presente sobre a aparência de pão sobre o altar. Maria, tabernáculo de Deus, está reproduzida em cada tabernáculo de uma igreja católica. O que costuma faltar diante de tais tabernáculos, porém, são almas semelhantes a São José, almas que adoram Jesus presente e escondido no tabernáculo. A igreja precisa de mais pessoas como São José. São Pedro Julião Eimarde nos diz o seguinte: temos de implorar por bons adoradores. O Santíssimo Sacramento precisa deles para substituir São José e imitar sua vida de adoração. Para ser como São José, você também precisa adorar Cristo. Você pode ir à igreja católica mais próxima, na qual Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. No Santíssimo Sacramento, a Eucaristia é Jesus Cristo. O Santíssimo Sacramento é a fonte e o auge da fé cristã. E São José quer conduzi-lo a um relacionamento mais profundo com Jesus na Eucaristia. Em 1997, São João Paulo II fez uma visita papal ao Santuário de São José em Cales, na Polônia, e informou aos presentes que antes de cada uma de suas missas, ele fazia a seguinte oração a São José: São José, varão feliz, que tivestes a dita de ver e ouvir o próprio Deus, a quem muitos reis quiseram ver e não viram, ouvir e não ouviram, e não só ver e ouvir, mas ainda mais trazê-lo nos braços, beijá-lo, vesti-lo e guardá-lo. Ó Deus, que nos concedestes o sacerdócio real, pedimo-vos que, assim como São José mereceu cuidar e trazer nos braços com carinho o vosso Filho unigênito, nascido da Virgem Maria, façais com que nós vos sirvamos com coração limpos e boas obras, de modo que hoje recebamos dignamente o sacrossanto corpo e sangue do vosso Filho, e na vida futura mereçamos alcançar o prêmio eterno. Amém. Passe algum tempo na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Se houver adoração perpétua em alguma igreja de sua vizinhança, inscreva-se para uma hora santa semanal. A adoração mudará sua vida. Se não houver uma igreja com adoração perpétua em sua vizinhança, às vezes a paróquia tem algumas horas de adoração diária ou em um dia específico da semana. Vá. Se não conseguir encontrar uma igreja que faça a exposição do Santíssimo Sacramento, então visite qualquer igreja católica e ore diante do tabernáculo. Jesus está ali, dia e noite. Ele está à sua espera. Seja outro José para Jesus e Maria. São Joseph Sebastian Pelkza nos diz: quando visitar o Santíssimo Sacramento, aproxime-se de Jesus
com o amor da Santíssima Virgem, de São José e de São João. O Beato Bartolo Longo também nos faz essa oração. Ó bem-aventurado José, adoro convosco as primeiras palavras que saíram da boca do Verbo encarnado. Prostro-me convosco para beijar, cheio de reverência, as primeiras pegadas deixadas por seus pés adoráveis. Ó Deus infinito, fizeste-vos fraco para nos dar força. Desejastes falar como outras crianças, para ensinar-nos a linguagem do céu. Ó bem-aventurado José, inspirai-me com vossos sentimentos por Jesus e alcançai-me a graça de amar a Deus como vós o amais. Amém. Nós chegamos ao final da nossa meditação. Que meditação maravilhosa, não é? Eu acredito que a partir de hoje nós teremos uma postura diferente quando formos à igreja, quando estivermos em adoração diante do Senhor. É para isso que nós estamos nos preparando para nos consagrar a São José, para termos uma experiência nova com Jesus e diferente na nossa vida. Por isso vai ficar aí como atividade para nós rezarmos a ladainha de São José e rezarmos o terço de São José. Se você desejar conhecer as indulgências plenárias concedidas no ano de São José, aqui no YouTube ou lá no blog tem um texto sobre as indulgências plenárias deste ano de São José. É muito válido porque você pode lucrar essas indulgências plenárias e aplicar a você mesmo ou aplicar a alguma alma do purgatório ou algum ente querido seu que já faleceu, tá certo? Nós estivemos e continuaremos unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José.